Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje, né? Mais um dia com o Senhor, com a palavra. Vamos caminhar aqui, né? Hoje já entrando no final de semana e eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco, né? Tanto no sábado quanto no domingo. Nós temos textos poderosos aqui dentro do livro de Ezequiel e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando o nosso coração. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura. Jesus, muito obrigada por mais essa semana que já tem passado. Nós chegamos aqui ao final de semana e eu quero te dar graças, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da minha família, daqueles que têm perseverado aqui com a gente, Senhor, na leitura, nos textos, nos estudos. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor está construindo em nós através da edificação da palavra, através da meditação, através dos estudos, através da oração, Pai. Nós queremos te agradecer e sabemos que o Senhor tem muito mais para nós durante esses últimos 4 meses do ano. Obrigada, Jesus, por ministrar de maneira tão poderosa a nossa vida através da tua palavra, Jesus. Muito obrigada. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá? Hoje é dia 2 de setembro, né? Sábado. E nós vamos ler Ezequiel, então, 18 e 19, tá? São 2 capítulos só porque eles são bem extensos. Então, capítulo 18, versículo 1 diz assim: Algum tempo depois, recebi uma nova mensagem do Senhor. Por que andam dizendo que em Israel os filhos pagam pelos pecados dos pais? Tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor, ninguém voltará a citar esse provérbio tão popular em Israel, pois todos me pertencem. Tanto o pai como o filho me pertencem. A pessoa que pecar é que morrerá. Imaginem que haja um homem verdadeiramente justo, que pratica a verdade e a justiça. Ele não participa das festas imorais realizadas para adorar ídolos nos montes de Israel. Não rouba a mulher alheia, nem se deita com a mulher no tempo da sua menstruação. Ele não explora outras pessoas, é paciente com quem lhe deve dinheiro, devolve os objetos deixados como garantia de pagamento da dívida quando os devedores precisam, reparte sua comida com os pobres e suas roupas com quem anda coberto de farrapos. Ele empresta seu dinheiro sem cobrar juros, afasta-se das coisas erradas e não faz diferença entre rico e pobre, poderoso e humilde. Ele trata todos os homens com igual justiça. Um homem assim, que obedece às minhas leis, é justo de verdade e sem dúvida alguma viverá. Palavra do soberano Senhor. Se esse homem justo tiver um filho ladrão ou assassino, que fizer as maldades que seu pai evitou e deixar de lado sua obrigação de fazer o bem, adorando ídolos nos altos dos montes, adulterando, explorando os fracos e os pobres, roubando, não devolvendo o que foi dado como garantia, adorando imagens e cometendo práticas detestáveis, cobrando juros altos quando empresta dinheiro, por acaso esse homem viveria às custas da justiça de seu pai? De jeito nenhum. Ele será responsável pela sua própria morte. Mas, se esse homem pecador tiver um filho capaz de perceber a maldade de seu pai e não cometer os mesmos pecados, não comer a carne oferecida aos ídolos no alto dos montes, não fizer pedidos às imagens dos falsos deuses, não se contaminar com a mulher do próximo, não explorar seus semelhantes, não guardar consigo o que foi dado como garantia, não roubar, repartir sua comida e suas roupas com os necessitados, ajudar os pobres, não emprestar dinheiro a juros, enfim, se ele cumprir as minhas leis e obedecer aos meus mandamentos, não morrerá pelo fato de seu pai ser um pecador desobediente. Ele viverá, sem dúvida alguma, ele viverá. Mas seu pai, que é ladrão, explorador, adúltero e perverso, e fez o que era errado no meio do seu povo, será castigado. Ele morrerá por causa dos seus pecados. E vocês podem até perguntar, por que o filho não é castigado pelos pecados do pai? Ora, ele obedeceu aos mandamentos, fez o que é certo e justo, e por isso, sem sombra de dúvida, viverá. Quem vive pecando é que será castigado com a morte. O filho não sofrerá as consequências dos pecados do pai, e o pai não levará a culpa do filho. O justo será recompensado pela sua justiça, e o perverso será castigado pelos seus pecados. Apesar disso,
Se um homem pecador se arrepender dos pecados que cometeu e passar a obedecer aos meus mandamentos, fazendo o que é certo e justo diante de mim, sem dúvida alguma viverá. Não morrerá por causa dos seus antigos pecados. O passado não será lembrado, com todas as suas desobediências e maldades. Ele viverá devido à sua justiça. Vocês acreditam que eu tenho alegria na morte de um perverso? Palavra do soberano Senhor. Muito pelo contrário, a minha vontade é que ele abandone os seus maus caminhos e viva. Por outro lado, se uma pessoa que sempre viveu fazendo o que é certo se desviar de sua justiça e se entregar ao pecado, fazendo as mesmas maldades que fazem os perversos, conseguirá ele escapar do castigo? Todas as coisas boas e justas que fez antes serão esquecidas. Será castigada com a morte, porque escolheu seguir o caminho do pecado. Agora, vocês vão reclamar: o Senhor não está sendo justo no seu julgamento. Pense bem, Israel, quem está sendo injusto, eu ou vocês? Se o justo deixa de lado a justiça para viver no pecado e morre sem se arrepender disso, morrerá por causa do mal que cometeu. Mas, se uma pessoa que vivia no pecado se arrepender de suas maldades e desobediências e passar a praticar a justiça, não será castigada com a morte. Ele salvará a sua vida. Quem considerar os seus pecados e se arrepender deles, será perdoado e viverá. Não será castigado com a morte. Apesar disso ser uma coisa tão clara, vocês continuam reclamando. O Senhor está sendo injusto no seu julgamento. Os seus caminhos é que são injustos, não os meus. É por isso que vocês serão castigados, ó povo de Israel. Eu mesmo julgarei cada um segundo as suas próprias ações. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, abandonem os seus pecados. Essa é a única maneira de escapar ao castigo do pecado e da maldade. Livrem-se de todos os pecados que vocês vêm cometendo há tanto tempo. Assim vocês ganharão um coração novo e um espírito novo. Para que morrer? Para que ser condenado, ó povo de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Esse capítulo 18, ele é um capítulo até simples, né, de se compreender no sentido do que está escrito. Mas dificilmente as pessoas elas realmente creem de forma muito clara ou de forma objetiva no que está escrito. O Senhor está dizendo que ninguém pode morrer, ser condenado ao inferno, à morte, né, eterna, por causa do pecado de outra pessoa. Porém, né, eles reclamavam dizendo que eles estavam sofrendo pelo pecado dos seus pais, muito provavelmente por conta da ira, do juízo de Deus que estava caindo sobre Israel. Eles diziam que a ira de Deus estava vindo sobre eles de forma injusta, porque quem tinha pecado eram seus pais. Era isso provavelmente que eles estavam falando, reclamando, murmurando. E o Senhor diz: não, sempre vai ser de acordo com quem está pecando. O pecado, a justiça do Senhor cai sobre o pecador, sobre aquele que está debaixo de desobediência. Deus jamais vai ser injusto com qualquer pessoa que seja, poderoso, rico, pobre, branco, negro, o que quer que seja. Deus fará justiça de acordo com as nossas atitudes. Então ele faz esse comparativo a respeito de que quem vai pagar as consequências pelo pecado e pela justiça é aquele que comete. Então jamais o pai pagará pelo filho, o filho jamais pagará pelo pai, mesmo que a atitude deles seja totalmente contrária um do outro. Cada um vai sofrer as consequências pelas suas atitudes. Se for debaixo de obediência, terá a recompensa de vida, viverá. Se for debaixo de desobediência, debaixo de maldade, será o castigo da morte eterna. Aí o Senhor começa a falar sobre arrependimento em seguida, né? Nesse capítulo 18 ele diz: aquele que fazia maldade, mas agora se arrepende, ele será perdoado e terá vida eterna, porque ele se arrependeu dos seus pecados. Ainda que toda a sua vida ele tenha errado, se ele se arrepende, ele é perdoado automaticamente. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa pode ter sido justa a vida inteira e no final da sua vida ela decidir entrar em pecado, entrar em injustiça, desobedecer a Deus, ela será castigada com morte eterna por causa do último estágio. Então o que conta na nossa vida não é como nós começamos, mas como nós terminamos.
Se eu começo debaixo de injustiça, de pecado, mas termino debaixo de justiça e obediência, provavelmente eu vou colher frutos do meu arrependimento, que vai ser vida eterna. Agora, se eu estou debaixo de justiça, de obediência, e permito que o mal esteja sobre a minha vida no final de tudo isso, eu vou sofrer o castigo de morte eterna por causa da desobediência. Então, é justo. Deus fala que os homens são injustos, ele não. Então, o que Deus vai sempre olhar é o nosso coração a respeito de arrependimento de pecados, né? A respeito da maneira do nosso comportamento diante dele e da sua palavra. Obedeceu, tem vida. Desobedeceu, tem morte. Esses são os caminhos diante do Senhor. Capítulo 19. Cante esta canção de tristeza, lamentando pelos príncipes de Israel e diga: que leoa era sua mãe. Ela andava no meio dos leãozinhos e ali criava os seus filhotes. Um dos seus filhotes cresceu e se tornou um jovem leão belo e forte. Aprendeu a caçar, atacou e devorou muitos homens. As nações ouviram falar desse leão, prepararam uma armadilha para ele. O leão foi apanhado e levado para o Egito, preso por correntes. Quando Judá, a leoa, viu que a sua esperança não se cumpriria, quando percebeu que a sua expectativa se fora, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão feroz, vivendo entre outros leões, pois agora era um leão forte. Aprendeu a caçar e despedaçar a presa e devorou muitos homens, destruiu os palácios das nações vizinhas e matou os habitantes das cidades em torno do seu reino. Todos tremiam de medo ao ouvir o seu rugido. Finalmente, os exércitos vizinhos se reuniram, cercaram o leão, jogaram uma rede sobre ele e o prenderam na sua armadilha. Colocaram o leão numa jaula e assim ele foi levado ao rei da Babilônia. Lá ficou preso até morrer, para que nunca mais seu rugido fosse ouvido nos montes de Israel. Sua mãe era como uma videira plantada junto ao ribeirão. Ela deu muitos frutos e os seus ramos cresceram, pois eram bem regados. Seus ramos mais fortes se transformaram em cetros de poderosos reis, o símbolo da autoridade real. Essa videira podia ser vista de longe por todos, porque tinha muitos ramos altos, mas de repente a videira foi arrancada violentamente e jogada ao solo. O vento leste, muito quente, a fez murchar e seus frutos foram arrancados. Os fortes ramos secaram e depois foram queimados. Agora a videira está plantada numa terra muito seca e vazia, numa terra seca e sem água. A videira acabou sendo destruída. O fogo começou no tronco e consumiu todos os ramos. Agora não há ramo capaz de servir como cetro real, que seja autoridade sobre o país. Este é o lamento, esta é a canção triste. Será cantada por muitos anos como prova de tristeza pelo que aconteceu aos príncipes de Israel. Aqui Jeremias está profetizando ou falando ou fazendo, né, um grande lamento. E lembrando que lamento não tem a ver com murmuração, lamento tem a ver com tristeza de coração pelos acontecimentos, né? É lamentar ao Senhor por tanta tristeza, por tantas situações adversas, pelo povo ter desobedecido ao Senhor. Esse é o lamento deles. E aqui ele faz como se fosse uma poesia, uma música, né? Um lamento mesmo a respeito dos reis, dos príncipes de Israel, que tinham um cetro poderoso nas mãos, mas infelizmente pela sua desobediência, pela sua arrogância, né? Eles foram caçados pelos seus inimigos, foram presos e mortos. Amém? Então, que vocês possam ir aproveitar o sábado de vocês. Quem tiver um tempinho a mais aí, aproveita para meditar, ou na leitura de ontem um pouquinho mais, e na leitura de hoje, nesse capítulo 18, que é um capítulo bem forte também. Aproveitem esse tempo, né, do final de semana, que é muito bom para meditar, para estudar, né? Estejam aí aproveitando o tempo de vocês com o Senhor e com a palavra. Amém? Amanhã a gente continua aqui em Ezequiel, nós vamos fazer o capítulo 20 e 21, e segunda-feira a gente continua também durante toda a semana que vem, né? Semana 37 ainda estamos no livro de Ezequiel, e a gente só termina ele na semana 38, no início da semana 38. Lembrando que nós vamos dentro do Velho Testamento somente até a semana 40. Na semana 40 a gente termina o Velho Testamento com o livro de Malaquias, tá bom? Então eu fico impressionada como a maior parte, né, do ano a gente passa lendo justamente o Velho Testamento.
e só quase já no final do ano, nos últimos 3 meses, é que a gente leu o Novo Testamento, para vocês entenderem o quão poderoso, né, essa velha aliança, o Antigo Testamento, ele é para o nosso entendimento do que aconteceria a partir do nascimento, né, de Jesus, da sua morte, ressurreição e o tempo da igreja ali primitiva, né? Então a gente percebe que o Antigo Testamento ele tem muito mais relevância no seu conteúdo para que a gente possa entender ainda mais o Novo Testamento. Então a gente tem aí 40 semanas, né? Quer ver? A gente vai até a semana 33, 34, 35, 37, 39, provavelmente até a primeira semana de outubro, né? Dentro do livro do Velho Testamento. E aí só no início de outubro é que a gente passa a ler o Novo Testamento, a partir de Mateus, provavelmente, né? E aí a gente faz os últimos 3 meses do ano dentro do Novo Testamento. É pequeno, né? O Novo Testamento é são livros extremamente pequenos que podem ser lidos assim em 3 meses facilmente, aí como a gente vê aí pela leitura, tá bom? Gente, Deus abençoe, ótimo final de semana para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.